Você já se perguntou o que acontece quando morremos? Será que simplesmente deixamos de existir, ou há algo além desta vida? Algo muito maior do que podemos imaginar? A maioria das pessoas passa a vida inteira evitando essa questão, mas eu não tenho mais esse luxo. Porque eu morri. E naqueles momentos além da morte, eu vi algo que mudou tudo. Meu nome é Julia Simons. Tenho 50 anos, sou assistente social por profissão e uma pessoa comum como você. Mas o que estou prestes a compartilhar é tudo menos comum. Em 20 de março de 2021, minha vida terminou, clinicamente, medicamente. Por 21 minutos e 11 segundos, meu coração parou de bater. Eu me fui. E naquele espaço entre a vida e a eternidade, eu experimentei algo tão profundo, tão inegável, que nunca mais poderei ver o mundo da mesma forma. Começou como qualquer outra manhã. Acordei, fui trabalhar e tentei ignorar o cansaço que me pesava há meses. Estresse, excesso de trabalho e anos negligenciando minha própria saúde cobraram seu preço. Eu disse a mim mesma que só precisava de umas férias. Mas meu corpo tinha outros planos. Num instante, eu estava parada no meu escritório, e no seguinte, tudo ficou preto. Eu desabei. Ouvi as vozes frenéticas dos meus colegas pedindo ajuda, o som de sirenes à distância. E então, silêncio. Quando abri os olhos, eu não estava mais no meu escritório. Eu estava flutuando, sem peso, livre. Olhei para baixo e os vi, médicos, enfermeiras, paramédicos, todos trabalhando desesperadamente para me trazer de volta. Mas eu não estava com medo. Na verdade, eu sentia uma paz avassaladora, um tipo de amor que eu nunca havia conhecido antes. Ele me rodeava, me preenchia, consumia cada parte do meu ser. E foi aí que eu percebi, eu não estava mais viva. Então, eu senti uma presença, um calor que não era deste mundo. E diante de mim, em uma luz radiante, estava Jesus Cristo. Mas esta não era a imagem das pinturas ou das histórias da catequese. Sua presença era tão poderosa, tão esmagadora, que as palavras humanas não conseguem descrevê-la. Seus olhos encontraram os meus, e naquele instante, eu soube, ele via tudo. Cada momento da minha vida. Cada erro. Cada tristeza. Cada alegria. No entanto, apesar de saber tudo, seu olhar continha apenas amor. Amor puro e incondicional. Então, ele falou. Sua voz era diferente de tudo que eu já havia ouvido. Gentil, mas imponente, cheia de autoridade, mas transbordando bondade. Júlia, ele disse, você ainda não terminou. Há algo que preciso lhe mostrar. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para nunca perder vídeos como este. Deixe um like e compartilhe com quem precisa descobrir os mistérios das profecias bíblicas. E não perca o comentário fixado, pois há uma surpresa especial esperando por você, um presente único para desvendar esses mistérios e garantir sua salvação. Confira e deixe seus comentários. Antes que eu pudesse responder, tudo ao meu redor mudou. A luz se expandiu, e de repente, eu estava em um lugar além de tudo que eu já tinha visto. Era vasto, infinito, um reino de pura existência. O próprio ar vibrava com uma energia que eu não conseguia explicar, como se o próprio espaço estivesse vivo. E então, Jesus se virou para mim, sua expressão solene, mas cheia de propósito. O que você está prestes a ver acontecerá em breve, ele disse. O mundo está mudando, e você deve testemunhar o que está por vir. E com essas palavras, tudo ao meu redor começou a se transformar. O mundo ao meu redor mudou. A luz pacífica que me cercava há apenas alguns momentos começou a diminuir, e em seu lugar, um sentimento pesado se instalou no meu peito. Não era medo, mas um peso profundo, inabalável, algo que eu podia sentir mesmo antes de ver o que estava por vir. Jesus ficou ao meu lado, sua expressão séria. O que vou lhe mostrar agora é o primeiro evento, ele disse. Já começou, mas nos próximos dias, se tornará mais forte. Muitos não verão até que seja tarde demais. De repente, a cena se desenrolou diante dos meus olhos. Eu vi pessoas, milhões delas, seguindo suas vidas diárias, alheias ao que estava acontecendo ao seu redor. Elas estavam trabalhando, rindo, celebrando, mas algo estava profundamente errado.
Elas estavam sendo enganadas, mas não faziam ideia. Olhei mais de perto e vi que muitos estavam sendo desviados por líderes de lábia fácil, oradores e influenciadores que prometiam iluminação, sucesso e paz. Essas pessoas falavam com confiança, convencendo o mundo de que tinham as respostas. Mas suas palavras distorciam a verdade. Igrejas que antes se apoiavam na base de Jesus Cristo tinham mudado. Seus ensinamentos se tornaram vazios, projetados para agradar multidões em vez de falar a verdade. Eu vi pastores e figuras religiosas diante de grandes audiências, dizendo a elas o que queriam ouvir em vez do que precisavam ouvir. Palavras como pecado, arrependimento e santidade eram evitadas. Em vez disso, mensagens de autorrealização e felicidade pessoal tomaram o seu lugar. Então, eu vi algo ainda mais perturbador. No mundo digital, ensinamentos falsos se espalharam mais rápido do que nunca. Mídias sociais, inteligência artificial e realidade virtual estavam sendo usadas para criar um novo tipo de espiritualidade, uma sem Deus. Parecia inofensivo na superfície, mas eu podia ver sua verdadeira natureza. Estava desviando as pessoas da verdade, convencendo-as de que todos os caminhos levam à salvação, que a moralidade é subjetiva e que elas poderiam criar sua própria versão da verdade. Meu coração doía enquanto eu via inúmeras pessoas caindo nessa armadilha. Alguns acreditavam que estavam no caminho certo, mas estavam caminhando direto para a escuridão. Outros estavam confusos, perdidos no mar de crenças diferentes, incapazes de encontrar o que era real. Eu me virei para Jesus, minha voz mal passando de um sussurro. Como isso aconteceu? Ele olhou para mim com tristeza, mas sua voz era firme. O mundo está buscando respostas, mas está procurando nos lugares errados. Muitos se afastaram da minha palavra. Eles não buscam mais a verdade, mas o que é fácil, confortável e agradável ao ouvido. O engano só ficará mais forte, e aqueles que não estão enraizados em mim serão levados pela correnteza. De repente, eu vi transmissões de notícias, manchetes piscando nas telas. As pessoas elogiavam novos movimentos espirituais, a unidade entre as religiões e um mundo livre da verdade absoluta. Muitos acreditavam que isso era progresso, que a humanidade havia evoluído além dos velhos caminhos da fé. Mas por trás das cenas, eu vi as forças em ação, uma grande escuridão manipulando tudo. Não era apenas uma mudança na cultura, era uma batalha pelas almas. E a maioria nem sequer percebia que estava em guerra. Então, no momento em que o peso do desespero ameaçava me consumir, Jesus falou novamente. Observe. A cena mudou. Em meio ao engano, eu vi algo poderoso, pequenos grupos de pessoas permanecendo firmes, recusando-se a serem influenciadas. Não eram as mais barulhentas ou as mais celebradas, mas se apegavam à verdade. Estudavam a palavra, oravam, permaneciam fiéis mesmo quando o mundo zombava delas. E então eu percebi, o engano não teria a última palavra. A luz da verdade ainda estava brilhando, mesmo em meio às mentiras. Jesus se virou para mim e disse, este é apenas o começo. E com essas palavras, a visão mudou novamente. Assim que eu estava começando a compreender a profundidade do engano que eu havia testemunhado, tudo ao meu redor se transformou mais uma vez. Uma mudança estava acontecendo, não apenas em momentos isolados, mas em todo o mundo. A escuridão que havia se espalhado através da falsidade e da confusão estava sendo desafiada. Espalhadas pelo mundo, pequenas faíscas de luz começaram a aparecer. Elas eram fracas no início, mas rapidamente se tornaram algo inegável. Era um movimento, não liderado por instituições ou figuras poderosas, mas por pessoas comuns encontrando algo muito maior do que elas mesmas. Eu me virei para Jesus, e ele falou com profunda convicção. Onde o engano se eleva, a verdade também se eleva. Este é o despertar. Eu vi um homem sentado à sua mesa em um escritório de alta tecnologia, olhando fixamente para sua tela. Ele havia passado anos desenvolvendo inteligência artificial projetada para substituir a intuição humana, para controlar informações, para remodelar a realidade. Mas agora, algo dentro dele havia mudado. Ele se afastou da mesa, respirando pesadamente, como se percebesse, pela primeira vez, que estava cego. Ele cobriu o rosto com as mãos, tremendo, não de medo, mas da esmagadora percepção de que Jesus Cristo era real. A cena mudou,
e eu vi um auditório universitário lotado. Uma professora, conhecida por destruir a fé e ridicularizar a existência de Deus, estava diante de seus alunos. Mas algo estava diferente. Ela hesitou, agarrando o púlpito enquanto sua voz tremia. Eu estava errada. Ela finalmente admitiu. Há mais. E eu o vi. Isso não estava acontecendo em apenas um lugar. Estava em toda parte. Em lares, locais de trabalho e até prisões, pessoas que antes eram céticas, indiferentes ou abertamente hostis à fé estavam de repente sendo confrontadas por uma presença inegável. Alguns estavam acordando de sonhos vívidos, outros estavam ouvindo sussurros da verdade nos momentos tranquilos de suas vidas. E aqueles que antes perseguiam crentes agora estavam se juntando a eles. Mas esse despertar não era sem custo. À medida que mais pessoas se voltavam para a verdade, a oposição se tornava mais feroz. Em países onde a fé havia sido tolerada, agora era vista como uma ameaça. Os governos começaram a apertar as restrições, os locais de trabalho impuseram novas políticas, e o mundo resistiu à mudança. Eu vi uma jovem sendo informada de que não poderia mais trabalhar em seu emprego a menos que concordasse em renunciar às suas crenças. Em outro país, um grupo de amigos que antes se reuniam livremente para orar agora sussurravam sua adoração em salas escondidas, sabendo que a descoberta significava prisão, ou pior. Famílias estavam se dividindo, amizades estavam se desfazendo, e muitos que antes estavam em terreno neutro agora eram forçados a escolher um lado. Eu me virei para Jesus, perturbada pelo que eu estava testemunhando. Por que isso está acontecendo? Eu perguntei. Sua expressão era firme, inabalável. Porque não há mais espaço para a fé morna. O tempo da crença confortável está terminando. Aqueles que me seguem devem estar dispostos a permanecer firmes, não importa o custo. Apesar da hostilidade, eu vi algo notável. Aqueles que se agarravam à sua fé não estavam sendo enfraquecidos pela pressão, estavam sendo fortalecidos. Nos cantos escondidos do mundo, em lugares onde a fé era ridicularizada, um novo fogo estava se acendendo. Crianças pequenas falavam com sabedoria além de seus anos. Famílias que antes haviam sido dilaceradas agora estavam unidas por uma verdade inabalável. Isso era mais do que apenas um avivamento. Era um refinamento. Aqueles que antes seguiam apenas no nome estavam sendo transformados, ou estavam se afastando completamente. E aqueles que permaneciam, aqueles que perseveravam, estavam se tornando uma força que nada poderia quebrar. Jesus olhou para mim novamente. O mundo não permanecerá como está. A próxima estação testará todos os fundamentos. E com essas palavras, a visão se transformou mais uma vez. Enquanto a visão mudava mais uma vez, um silêncio inquietante preencheu o ar. Um estranho peso me cercava, pressionando como uma tempestade que se aproxima. Jesus estava ao meu lado, sua expressão ilegível, seus olhos fixos no horizonte. Então, o chão sob meus pés tremeu. No início, foi uma vibração fraca, mas em segundos, o tremor se intensificou. Estruturas entraram em colapso, cidades inteiras desmoronaram, e o caos entrou em erupção em todo o mundo. Era como se as próprias fundações da terra estivessem sendo dilaceradas. Jesus falou, sua voz inabalável. Tudo o que não é construído sobre a verdade será abalado. Eu olhei novamente e percebi que isso não era apenas um desastre físico, era algo muito mais profundo. Nações estavam à beira do colapso, economias entraram em espiral em ruína, e o medo se espalhou como um incêndio. Governos que antes pareciam inabaláveis agora lutavam para manter o controle. As pessoas buscavam desesperadamente estabilidade, mas nada em que confiavam conseguia se manter firme. As telas de notícias piscavam na minha frente. Mercados em colapso. Motins nas ruas. Líderes correndo para restaurar a ordem. Mas quanto mais tentavam, mais instável tudo se tornava. Os ricos ficaram mais ricos, os pobres foram abandonados, e a sociedade se fraturou em caos. Então eu vi algo ainda mais perturbador. O colapso não era apenas externo. Famílias estavam sendo dilaceradas, amizades desfeitas. Pessoas que antes estavam lado a lado agora se viam divididas pelo medo, pela raiva, por um crescente sentimento de desconfiança. Era como se o próprio tecido da conexão humana estivesse se desfazendo.
Eu me virei para Jesus, meu coração batendo forte. Por que isso está acontecendo? Seus olhos continham tristeza e certeza. Porque o mundo depositou sua confiança no que não pode durar. Eles construíram suas vidas sobre areia movediça, e agora a tempestade chegou. Eu observei as pessoas correndo para seus governos em busca de soluções, mas não havia nenhuma. Leis foram aprovadas, líderes fizeram promessas, mas nada conseguiu impedir o colapso. Outros depositaram sua esperança na riqueza, mas suas riquezas perderam valor da noite para o dia. Alguns se voltaram para a ciência, acreditando que a tecnologia poderia salvá-los, mas até mesmo as maiores mentes eram impotentes contra o que estava se desenrolando. Então, em meio à turbulência, eu vi um grupo diferente de pessoas. Eles não estavam correndo, nem entrando em pânico. Eles permaneceram firmes, seus rostos estáveis com uma paz inabalável. Eles haviam perdido casas, empregos, até mesmo membros da família, mas sua esperança não vacilou. Eu me virei para Jesus, e ele assentiu em direção a eles. Estes são aqueles que construíram suas vidas sobre a rocha. Embora tudo ao seu redor desmorone, eles não serão movidos. Eles se reuniram em casas, em pequenos espaços escondidos, não buscando segurança no mundo, mas encontrando refúgio em algo maior. Eles oraram, encorajaram uns aos outros, compartilharam o pouco que tinham. E ao contrário do desespero que eu vi em outros lugares, entre eles, havia alegria. Lágrimas encheram meus olhos quando eu entendi. O abalo não era para destruí-los, era para revelar quem eles realmente eram. Eu observei enquanto mais pessoas, uma vez consumidas pelo medo, viam essa força e eram atraídas por ela. Alguns que antes zombavam da fé agora ansiavam pela mesma paz que viam nesses crentes. Em meio à maior instabilidade, algo inesperado estava acontecendo. Uma mudança silenciosa, mas poderosa. Jesus se virou para mim novamente, sua voz calma, mas firme. Este é apenas o começo. O mundo tentará se reconstruir sobre os mesmos alicerces quebrados, mas a próxima onda será maior que a primeira. E com essas palavras, a visão se transformou mais uma vez. O mundo ao meu redor mudou novamente. Os tremores desapareceram, mas o peso do que eu acabará de ver permaneceu. Cidades estavam em ruínas, economias haviam desmoronado e as nações estavam lutando para se manter de pé. No entanto, mesmo em meio a essa destruição, algo novo estava emergindo. Eu me virei para Jesus, e ele olhou para a terra com profunda intensidade. Agora vem a colheita, ele disse. De repente, diante de mim se estendia um campo interminável de trigo dourado, balançando suavemente ao vento. Era vasto, mais do que eu conseguia compreender. Mas algo sobre isso parecia urgente, como se o tempo estivesse se esgotando. Então eu os vi, trabalhadores se movendo pelo campo, reunindo o trigo. Eles não eram líderes poderosos ou pregadores famosos. Eram pessoas comuns, homens, mulheres e até crianças, cada um cheio de propósito, cada um carregando uma luz que não poderia ser extinta. Eu os assisti viajando pelo mundo, em cidades ainda em caos, em vilarejos onde a esperança havia sido abandonada. Eles falaram com os perdidos, com os quebrados, com aqueles que antes haviam rejeitado a verdade, mas agora buscavam desesperadamente algo real. E enquanto falavam, os corações das pessoas se abrandavam. Lágrimas corriam. O engano que antes os havia cegado estava caindo. Isso estava acontecendo em todos os lugares. Em países onde a fé havia sido silenciada, as pessoas se reuniam em segredo, sussurrando orações em lugares escondidos. Em regiões onde o cristianismo havia sido proibido, comunidades inteiras se voltaram para Jesus, mesmo correndo o risco de suas vidas. Aqueles que antes haviam seguido ensinamentos falsos de repente viram o vazio neles e caíram de joelhos em arrependimento. Jesus se virou para mim. Esta é a grande colheita. Muitos que estavam perdidos agora foram encontrados. Aqueles que nunca me conheceram estão voltando para casa. Mas então, eu notei algo mais. Nem todo o trigo estava sendo reunido. Alguns permaneceram em pé, intocados. E entre eles, algo mais escuro crescia, ervas daninhas, emaranhadas e espessas, sufocando tudo ao seu redor. A confusão encheu minha mente. Porque a colheita não estava completa.
Porque alguns se recusavam a ser reunidos. Jesus respondeu antes que eu pudesse sequer perguntar: nem todos os que invocam meu nome pertencem a mim. Chegou a hora da separação. A visão mudou novamente, e eu vi igrejas, algumas cheias de vida, a fé queimando brilhantemente dentro delas. Mas outras estavam vazias, não em número, mas em espírito. Suas palavras soavam sagradas, mas faltava a verdade. Seus ensinamentos foram projetados para agradar, não para transformar. Eu vi pessoas que uma vez seguiram Jesus se afastando, não querendo suportar dificuldades por seu nome. Alguns escolheram o conforto em vez da convicção, a influência em vez da integridade. E lentamente, eles desapareceram no mundo, indistinguíveis daqueles que nunca acreditaram. A colheita revela o coração, disse Jesus. Aqueles que são verdadeiramente meus permanecerão, mas aqueles que só me seguiram quando foi fácil cairão. Uma tristeza mais profunda do que qualquer coisa que eu havia sentido antes se instalou em meu peito. Isso não era apenas sobre o mundo, era sobre a própria igreja. A linha divisória estava sendo traçada, e logo, não haveria mais meio termo. Eu olhei novamente para o trigo e as ervas daninhas. Eles haviam crescido juntos por tanto tempo, mas agora estavam sendo separados. O tempo da escolha havia chegado. A voz de Jesus era firme, mas havia uma urgência nela. A colheita é farta, mas os trabalhadores são poucos. Em breve, o campo será limpo, e o que restar permanecerá para sempre. E então, em um instante, a cena mudou mais uma vez. A cena diante de mim mudou pela última vez. Os campos dourados da colheita desapareceram, substituídos por algo muito mais sinistro. Uma figura estava no centro de tudo, um homem de grande influência, sua presença imponente, suas palavras suaves e persuasivas. Multidões se reuniram diante dele, agarradas a cada sílaba sua, seus rostos cheios de admiração. Ele prometeu soluções para os problemas do mundo. Ele falou de unidade, de paz, de uma nova era onde as divisões cessariam e a humanidade finalmente estaria livre de conflitos. E eles acreditaram nele. Eles o adoraram. Mas quando eu olhei mais de perto, eu vi o que eles não conseguiam. Sob o charme, além das palavras perfeitas, havia algo sombrio. Sua influência não era apenas política, era espiritual. Este não era um líder comum. Este era o Anticristo. A voz de Jesus irrompeu meus pensamentos. Muitos o seguirão, acreditando que ele é seu Salvador. Mas ele não é. Ele exigirá lealdade, e aqueles que se recusarem sofrerão. Eu vi governos mudarem, economias mudarem e tecnologia sendo usada de maneiras nunca vistas antes. Um novo sistema estava emergindo, um que rastreava, controlava e ditava quem poderia comprar, quem poderia vender, quem poderia até existir na sociedade. Aqueles que resistiram foram expulsos, rotulados como ameaças. E ainda assim, em meio ao caos, eu os vi, o remanescente. Aqueles que não se curvariam. Embora rejeitados pelo mundo, eles não foram abandonados. Embora perseguidos, eles permaneceram inabaláveis. Sua fé não foi construída sobre o conforto, mas sobre algo eterno. Jesus se virou para mim uma última vez. Este não é o fim. Eu estou voltando em breve. Então, em um instante, eu estava de volta. O ar frio do hospital encheu meus pulmões, o bip das máquinas me cercou. Suspiros ecoaram pela sala enquanto médicos e enfermeiras percebiam o que havia acabado de acontecer. Meu coração, antes parado, estava batendo novamente. Mas eu não era a mesma. Eu havia visto o que estava por vir. O engano, o despertar, o abalo, a colheita, a separação e, agora, o engano final antes de sua volta. E eu sabia, não havia mais tempo a perder. O mundo está mudando mais rápido do que conseguimos compreender. A cada dia, nos aproximamos do momento em que cada pessoa terá que escolher: a verdade ou a mentira, a fé ou o medo, Cristo ou o mundo. Ninguém pode permanecer neutro. Eu compartilho este testemunho não para trazer medo, mas para trazer urgência. Esteja preparado. Permaneça enraizado na verdade. Não espere até que seja tarde demais.
E se esta mensagem falou com você, se você vê o que está acontecendo no mundo e sabe que algo está mudando, agora é a hora de agir. Permaneça firme. Busque Jesus. Esteja pronto. Se você achou este testemunho poderoso e deseja ajudar a espalhar esta mensagem, considere enviar um super obrigado para apoiar este trabalho. Sua ajuda permite que mensagens como esta alcancem mais pessoas que precisam ouvir a verdade. Obrigado por estar aqui, por ouvir e por buscar a verdade em uma época de grande engano. Permaneça forte. Permaneça acordado. Porque Ele está vindo.